Boa noite, pessoal. É muito bom ter todos vocês aqui, o pessoal que está aqui no Zoom com a gente e o pessoal, claro, que está no Face também acompanhando. Eu quero deixar uma boa noite maravilhoso para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Gente, agora é aquele momento especial de intimidade com Deus. É aquele momento em que você vai colocar nas mãos de Deus tudo o que você tem dentro do seu coração. Pode ser um pedido de oração, ou pode ser um agradecimento, louvando a Deus por algo que aconteceu na sua vida. Esse é o seu momento. Tem alguém que queira fazer isso? Não? Então, ok. Sabrina, você está com a oportunidade de estar fazendo a oração para nós. Lembrando que, aqui no chat, pelo que eu estava vendo, tem alguns pedidos. Espera aí que eu vou falar rapidinho quais são os pedidos que estão aqui, Sabrina. A família Mesquita colocou assim, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer a Deus por essa semana de oração abençoada e quero pedir que continue orando pelo Ivanildo. Tenho certeza que Deus está cuidando dele. A Karine também colocou que pede oração por um amigo, o Wesley. Então, Sabrina, você já sabe que tem esses pedidos em especial aí no chat. E também tem os outros pedidos do pessoal aqui, que cada um faz no seu momento de oração, ok? Ok. Boa noite, pessoal que está me ouvindo aqui. Vamos curvar nossas frontes, aí mesmo onde você está, e vamos orar. Oremos. Pai querido, bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia vive e reina para todo sempre. Pai, me ajude a melhorar, Senhor. Pai, ajude com que tudo o que foi previsto e foi pedido para ser feito nessa noite de quarta-feira, eu peço que o Senhor esteja conduzindo, Senhor, que o Senhor esteja derramando o teu Espírito Santo, Pai, e estando com cada pessoa, com cada família, Pai, aqui representada, Pai. Senhor, esteja com o amigo da Karine, Senhor, o Wesley, Pai. Cuida dele, Senhor. Abençoa ele, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade, Senhor, mas cuida dele. Senhor, peço também que vocês estejam orando pelo Ivanildo, Pai. Cuida dele, abençoa ele, para que ele fique bem, Senhor, de qualquer enfermidade, de qualquer mal que esteja sobrevindo sobre ele, Senhor. E eu agradeço, Senhor, humildemente, em forma de serva, eu agradeço, Senhor, porque estamos bem e estamos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, abençoa a pessoa que irá pregar, a pessoa, qualquer recriação ou coisa que foi feita para passar nesse momento. Esteja com todos nós, não só hoje, como sempre. Isso é o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue derramando suas bênçãos sobre a vida de cada um. E peço que todos que estão aí continuem com as suas orações durante a semana, que a gente possa continuar orando por essas pessoas que foram pedidas aqui, feitos pedidos de oração. Mas agora a gente dando continuidade à nossa programação de sempre, chegamos naquele momento alegre, né? Aquele momento de que todo mundo, eu tenho certeza que já entra na expectativa, né? Esperando o sorteio. E aí, Ananda, quem será que vai ser o sorteador, gente? Pode ver os nomes aí. Então, todos os nomes de todos que estão participando com a gente, tá? E logo que fizer o sorteio, depois a gente entra em contato com o ganhador para ver a melhor maneira de estar entregando o seu prêmio, o seu brinde. Vamos de sorteio, Ananda? Quem será? Quem será nosso ganhador ou ganhadora? Foi a Heloísa. Olha só. Parabéns. Que Deus abençoe muito a sua vida, Heloísa. Lembra que todo dia eu falo para vocês que a gente tem pessoas especiais que trazem louvores maravilhosos para a gente toda noite? Uma noite melhor do que a outra,
um louvor melhor do que o outro? Hoje nós vamos ter também um louvor especial, nós vamos ter uma surpresa, surpresa não que a gente já divulgou, né? É uma princesa linda. E agora é o seu momento, Diana, você pode cantar para nós com essa voz tão linda? Posso sim. Calma aí que já vai começar daqui a pouquinho. Boa noite a todas. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tu em mim, te dar louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração em toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Mas o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração em toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Mas o teu querer em mim. Toma o meu coração em toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Mas o teu querer em mim. Toma o meu coração em toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Mas o teu querer em mim. Amém. Amém, princesa linda. Como foi lindo o seu louvor. Muito obrigada por você estar cantando aqui com a gente, Obrigada, viu? Deus abençoe. Que Deus abençoe muito a sua vida. E ó, fica aí, porque você vai cantar mais pra gente ainda, viu? Depois da mensagem, na hora do apelo, você canta pra gente, tá bom? Louvar a Deus. Amém, minha linda. Gente, olha, e eu quero falar para vocês, que o pessoal aqui que está no Zoom, que a gente tem bastante gente participando que a gente não fez, hein? Olha só. Tá o Eric Vieira, ele é da Igreja do Vitória também. Roberto Dornelas,
Lindy Luz também. Marcelo está com a gente aqui. A Madai Menezes também está participando. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que tudo que for falado, cantado aqui, possa entrar no seu coração e você sentir a presença de Deus de verdade. E agora, chegou o momento da gente assistir a nossa série. E hoje é um testemunho diferente, é um testemunho especial, porque é do Alexandre. O Alexandre, ele faz parte do Anjos de Rua aqui da cidade de Tiradentes. Isso mesmo. Assiste aí o testemunho para você entender o que a gente está falando. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa aí, não poderia morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir pro centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar, tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, ó, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, CNPJ da firma, e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. E a gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. Todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De 80 anos, né? A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack.
e do álcool, do cigarro, da prostituição, então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. O que a gente pode falar sobre isso? O que a gente está repetindo todas as noites. Que Deus restaura, sim, a vida de todos aqueles que querem. Se você entregar sua vida para Deus, com certeza Ele restaura. Não tem mal que não pode ser restaurado por Deus. Isso eu tenho certeza. Agora eu vou chamar a nossa música tema. E logo em seguida da música tema, o nosso professor hoje vai estar aqui novamente, o professor Jonathan vai estar aqui trazendo a mensagem para nós, um estudo maravilhoso da palavra. Vamos para a música tema? dia
noite. Como é que está sendo a caminhada? É importante nós termos esses momentos assim de parada, né, para refletir, para pensar sobre a vida. E não há nada melhor do que nos ajudar a pensar sobre a vida do que abrir a Bíblia e fazer essa reflexão. Nós cremos que Deus é o verdadeiro autor da Bíblia, né? Não foi diretamente o seu escritor, mas ele inspirou, ele foi o autor de toda a palavra. Bom, queridos, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui essa noite. E nós temos um tema bastante interessante para trabalhar hoje. O tema de hoje é A Verdade Importa. Mas, como vocês já sabem, eu sou professor, assim como o Ricardo é professor também. E eu acho que vocês devem ter percebido que professor gosta de perguntar. Porque perguntar estimula o debate, fomenta as indagações, o aprendizado, o interesse em querer conhecer. Jesus, inclusive, fazia muitas perguntas. Às vezes, ele respondia em forma de pergunta. Então, ao invés de nós termos um título, A Verdade Importa, eu vou transformar isso numa pergunta. Basta colocar o sinal de interrogação. Então, o tema de hoje é: a verdade importa? Será que realmente a verdade importa? Mas espera aí. O que é a verdade? Será que existem verdades absolutas, verdades relativas? Qual é a sua verdade? Bom, vamos falar então sobre isso, sobre verdade. Respondendo mais ou menos algumas dessas perguntas, sim, existem verdades absolutas. E não existem verdades relativas. O que existe são narrativas. E o que seriam essas narrativas? Seria uma maneira de interpretar a realidade. Cada um de nós tem um jeito, uma forma diferente de encarar a vida, de encarar a realidade. Bom, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, narrativas. Deixa eu te mostrar aqui uma verdade que é absoluta. E ela não é apenas absoluta, como ela é muito bonita. No final eu te digo qual é o nome dessa verdade, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui uma tela. Está todo mundo vendo a tela? Tá, né? Essa reportagem, ela é, se não me engano, do dia 14 de dezembro de 2020. A NASA resolveu liberar a imagem de um satélite chamado Telescópio Espacial Hubble. Ele está orbitando a Terra e fotografando o universo. Esse é o trabalho dele. E as imagens liberadas foram essas daqui, ó. As fotos mostram galáxias como a Via Láctea, aglomerados de estrelas e nebulosas. Alguns elementos até podem ser vistos da Terra a olho nu ou com binóculos. O telescópio Hubble completou 30 anos no espaço neste ano aqui. Ele foi lançado em abril de 1990 e desde então tem enviado imagens impressionantes do espaço. Realmente a natureza é fantástica, é belíssima, né? E a verdade que eu me refiro nessas imagens é a luz. A luz é uma verdade absoluta. Independente do referencial onde você está considerando para observar a luz sempre vai ter a mesma velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Existem inúmeras consequências por conta dessa verdade absoluta. Inclusive, do tempo passar mais devagar, da distância diminuir, da massa aumentar, várias coisas interessantes. Mas o fato é que se você estiver na Terra, parado, repouso, em movimento, se você estiver no Sol, em qualquer outro planeta do Sistema Solar, se você estiver em outra galáxia, não importa de onde você observar a luz
a velocidade da luz sempre vai ser 300 mil quilômetros por segundo. Essa é uma verdade absoluta. Existem outras verdades absolutas. Mas o que são as narrativas? Que eu falei logo no começo. Bom, o ser humano ele interpreta a realidade. Ele interpreta a partir dos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Só que nem sempre os nossos sentidos são capazes de captar aquilo que realmente existem. Por exemplo, a nossa transmissão está acontecendo por ondas eletromagnéticas, mas nós não temos no nosso corpo sensores suficientes e capazes de captar essa radiação na sua essência, no estado mais fundamental de uma onda eletromagnética. Os nossos olhos, que seriam uma espécie de antena, conseguem captar a imagem, por exemplo, através da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Então, existem outros tipos de elementos físicos aqui onde nós estamos, onde você está, que nós não conseguimos captar, mas fazem parte da realidade. Então, por conta disso, nós acabamos por interpretar a realidade de uma maneira diferente. Às vezes, alguns têm uma visão melhor do que o outro, às vezes, alguns têm uma audição melhor do que o outro, têm uma percepção mais apurada ou menos apurada. Então, cada um de nós, queridos, cada um de nós tem uma forma diferente de encarar a realidade. Eu chamo isso de narrativas. E saindo do mundo natural e indo para o lado humano, para o lado emocional, para o lado psicológico, nós também temos as nossas narrativas. Porque eu fui criado de uma forma diferente, você foi criado de uma outra forma. Cada um de nós teve uma criação, uma educação diferente. Então, cada um de nós tem uma forma diferente de encarar o outro, de enxergar o outro. Isso são narrativas também. A minha narrativa é superior à sua é superior à minha narrativa. As narrativas são piores ou melhores do que os outros, do que uma do outro? Eu penso que não. Eu penso que cada narrativa é uma maneira particular, própria, individual, que cada um tem de encarar o que nós chamamos de realidade. Agora, nós precisamos ter cuidado nessa interpretação. Por quê? Porque a nossa narrativa, ela jamais pode ser uma narrativa exclusiva. Uma narrativa que afasta, uma narrativa que distancia, que machuca, que fere, que mata. E nós percebemos que muitas das vezes as pessoas utilizam uma narrativa nesse sentido, que exclui as pessoas, que discrimina, que comete até mesmo crimes, como o racismo, por exemplo. Não consegue enxergar no outro um elemento que precisa ser inclusivo, precisa ser abraçado. Não consegue enxergar no outro ele mesmo. Acaba por diminuir a humanidade do outro, tentando exaltar a sua. Então é importante que nós percebamos que cada um tem uma forma diferente de enxergar a realidade, de enxergar a vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a verdade. Sobre a minha maneira de enxergar a verdade. O que é a verdade? Para isso, nós vamos, logicamente, buscar os elementos do texto bíblico para entender e aprender um pouco mais sobre isso. Os escritores dos evangelhos, eles fizeram uma investigação detalhada, minuciosa sobre a vida de Jesus para escrever os livros, para escrever os evangelhos. Nenhum copiou do outro. Eles fizeram uma investigação de campo e trouxeram detalhes que muitas das vezes, em alguns evangelhos, fica bem esclarecido, em outros fica um pouco escondido, não fica tão evidente. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui das minhas anotações, Lucas, por exemplo, ele relata que Jesus passou pela mão de Herodes Antipas. O Herodes, o filho de Herodes, aquele Herodes que queria matar Jesus quando Jesus ainda era um bebê. Era chamado Herodes o Grande.
deixa eu ver aqui uma outra curiosidade. Por exemplo, Jesus sendo julgado e sendo questionado na casa de Caifás, não está no livro de Lucas, apenas no livro de Mateus. No livro de João, por exemplo, traz o relato que Jesus foi interrogado por Pilatos. Como você pode perceber, cada um dos escritores dos evangelhos tem uma maneira diferente de encarar a realidade. Tem a sua própria narrativa. Nenhuma é melhor do que a outra. Elas se complementam, elas se completam. Bom, no texto bíblico, nas narrativas dos evangelhos, há muita riqueza sobre a crucificação de Jesus e todos os processos que Jesus passou sendo julgado e interrogado. E é interessante que, à medida que você vai estudando esses textos, você vai descobrindo, por exemplo, que muitos soldados que estavam presentes na hora do julgamento e até mesmo na hora em que Jesus foi violentado, machucado, torturado, muitos desses soldados, logo em seguida à morte de Jesus, se tornaram discípulos de Jesus. Alguns carrascos foram contagiados pelo amor que Jesus tinha e demonstrava. Até mesmo alguns fariseus que participavam desses interrogatórios, que assistiam e até mesmo que interrogavam, eles deram relatos detalhados depois para os escritores dos evangelhos, para que nós pudéssemos ter hoje, né, toda essa riqueza de detalhes que se encontra na Bíblia. Bom, fundamentados nesses relatos, nós vamos fazer análise hoje do interrogatório que Jesus teve com Pilatos. Esse vai ser o destaque da nossa reflexão de hoje. Mas é interessante, eu queria abrir um parênteses aqui, que esse momento, esse contexto em que Jesus está sendo interrogado, é um contexto de grande violência, de grande escárnio, de grande diminuição da humanidade, daquele que se chamava Filho do Homem. Jesus foi torturado e interrogado por 4 pessoas. Você deve lembrar: Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. Hoje nós vamos nos deter apenas no interrogatório de Pilatos. Mas Jesus foi interrogado e torturado por essas 4 pessoas. E eu fiquei pensando aqui sobre o que nós falamos no começo a respeito das narrativas. E o que você diria, o que você pensaria sobre mim se eu chegasse aqui, nesse momento tão importante, e exaltasse, por exemplo, a memória de um torturador? Se eu exaltasse aqui a lembrança de alguém que tinha prazer em torturar, o que você acharia disso? Como você entenderia que é a minha narrativa? Será que o fato de eu exaltar, de eu glorificar, de eu louvar a memória de um torturador compulsivo, será que a minha narrativa seria uma narrativa de inclusão ou uma narrativa de exclusão? O que você acha sobre isso? Se você quiser escrever, você pode escrever no bate-papo e dizer: eu acho que você seria uma pessoa que exclui a humanidade, que exclui o próximo, que desdém do outro. Você pode falar: se eu chegasse aqui e fizesse isso, o que você pensaria sobre mim? Já que nós estamos falando sobre verdades, então por que não realmente falar de maneira sincera e transparente? Você acha que eu teria uma boa narrativa? Eu gostaria de saber, eu estou curioso. Digamos que fosse uma enquete. Você acha que a minha narrativa seria uma boa narrativa? A minha interpretação da realidade seria uma boa interpretação caso eu aqui, nesse momento, exaltasse um torturador? Por exemplo, dissesse assim: em memória de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilatos, que todos eles sejam exaltados, que eles nunca sejam esquecidos.
que os seus feitos nunca sejam esquecidos. O que você diria sobre a minha narrativa? Você pode falar. Se eu dissesse isso, o que você diria? Deixa eu ver se alguém aqui vai falar alguma coisa. Parece que todo mundo está meio envergonhado, mas pode ser sincero comigo. Se eu chegasse aqui e exaltasse a memória de um desses torturadores, você acha que a minha narrativa seria uma boa narrativa? Sim ou não? Pode escrever aí. Você acha que a minha narrativa seria uma boa narrativa? O que você acha? Deixa eu ver se alguém está escrevendo alguma coisa. Marquinhos disse que no ponto de vista dele, não. A Diana também diria a mesma coisa. Não seria uma boa narrativa. E eu concordo plenamente com vocês. A família Mesquita falou a mesma coisa. Aqui a Karine também a mesma coisa. Leandro, ficaria extremamente indignado. Leandro, eu também me sentiria extremamente indignado se por acaso eu presenciasse uma cena dessa. Eu ficaria indignado, essa é a palavra. Ficaria extremamente entristecido com isso. Mas você sabe que a Adriana comentou que acharia que eu seria um louco. E beira a loucura, queridos, beira a loucura exaltar os feitos de um torturador. Todos vocês têm razão. Mas olha, sabia que não faz muito tempo isso aconteceu de forma recente e aconteceu aqui no Brasil? Sabia disso? Sabia que aconteceu o louvor à memória, aos feitos de um torturador? Teve uma grande reunião em um grande e importante lugar no Brasil. Era uma grande votação. E durante a votação, alguém disse assim: em memória de Carlos Brilhante Ustra, o meu voto é sim. Carlos Brilhante Ustra era coronel do Exército. E ele tinha a função e o prazer de torturar as pessoas. Ele torturava as mães nas frentes das suas crianças. Inclusive, se eu não me engano, é hoje ou amanhã, não estou bem lembrado, o professor de História, Ricardo, pode nos falar sobre isso. Foi o dia em que se estabeleceu, alguns anos, 50 e poucos anos atrás, a ditadura militar no país, no nosso país. E houve tortura. E esse coronel foi exaltado em uma votação há uns 3, 4 anos atrás. E essa mesma pessoa que fez essa exaltação, durante todo o ano passado, fez algumas declarações que beira realmente a loucura. Por exemplo, quando foi questionado sobre o número de mortes no país, que havia chegado a 4.000, passando um pouquinho a China, ele disse, e daí? Em outros momentos, ele disse assim, o meu nome é Messias, mas eu não faço milagres. Em outro momento, ele disse assim, eu não sou coveiro. Não se importando nem um pouco com a vida. Mas, queridos, fechando esse parênteses, é só para nós percebermos como as nossas narrativas podem ser péssimas, maliciosas, podem ser extremamente maldosas. Por isso é importante nós termos uma boa interpretação da realidade, uma interpretação que inclui o outro, que independente do que o outro seja, nós estejamos dispostos a abraçar, igual como aconteceu com a história que foi relatada hoje, antes da nossa reflexão. Mas, queridos, Jesus chegou diante de Pilatos, basicamente acusado por 3 mentiras. Jesus foi acusado de que ele estava agitando a nação. Você sabe que Jesus ele era uma pessoa que magnetizava as pessoas, encantava as pessoas. E ele foi acusado como se estivesse fazendo uma agitação nas pessoas, no povo por onde ele passava. Uma outra acusação é que Jesus
estava sendo acusado de que ele estava vedando o pagamento de tributos a César. Totalmente falso isso. Uma terceira acusação que foi feita a Jesus é de que ele estava se fazendo rei. Ele era o rei de Nazaré. Mas nós sabemos que Jesus não tinha o interesse de ser o rei deste mundo. Os judeus não queriam sujar as suas mãos, por isso eles entregaram Jesus a Pilatos. Pilatos retorna ao pretório, à sala de julgamento, e tem uma conversa com Jesus. Essa conversa está registrada no livro de João, capítulo 18, versículo 33 em diante. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18, versículo 33. Todos encontraram? Todos encontraram? Bom, diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou outras pessoas falaram de mim, falaram a meu respeito para você? Falaram a você sobre a meu respeito? Então Pilatos replicou: porventura eu sou judeu? Foi a tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram a mim. O que foi que você fez? Então Jesus responde o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, aos meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo tu és rei. E Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Versículo 38. Perguntou-lhe então Pilatos: o que é a verdade? Mas Pilatos não esperou para receber a resposta. Virou as costas e foi falar com os judeus e disse para os judeus: eu não vejo nele crime algum. E aí você pula para o versículo 1 do capítulo 19, que diz o seguinte: então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou torturá-lo, mandou açoitá-lo. Percebam, queridos, que Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus. Para espanto de Pilatos, é Jesus que começa a interrogar a Pilatos. E ele pergunta com a mesma ousadia que ele interrogou Anás, Caifás, ele começa agora a interrogar o governador da Judéia. E ele está querendo estimular a inteligência de Pilatos, a emoção de Pilatos, está levando Pilatos a pensar. Ele queria diminuir aquele clima de tensão. Ele queria que Pilatos fizesse um julgamento isento de ansiedade, de ânimo, fora da influência da cúpula judaica. Mas o governador romano não entendeu. Ele estava dominado por um clima tenso e ele respondeu de forma áspera para Jesus: por acaso eu sou judeu? Ele respondeu de forma desdenhosa, de forma desonrosa, de forma pejorativa. Foi a tua própria gente que te entregou a mim. Por acaso eu sou judeu? Jesus dá a Pilatos uma resposta perturbadora. Deixou Pilatos atônito. Jesus pergunta para ele o seguinte: eu nasci para ser rei. Não rei deste mundo, mas de um outro mundo. Jesus fala que o seu reino não é para este mundo, não é deste mundo. E se ele fosse deste mundo, os seus ministros iriam se empenhar para livrar Jesus, não só dos judeus,
como o do próprio Pilatos. Pilatos, nesse momento, ele entende essa mensagem que é intrigante. Pense comigo. Ele responde, né? Pilatos responde para Jesus: então você é rei, tu és rei. E ele, mais uma vez, Jesus enfatiza que ele nasceu para isso e ele veio ao mundo para ser rei, para isso também. Pilatos não podia acreditar naquilo que ele estava ouvindo. Olha só as implicações das palavras de Jesus. É uma coisa que beira o inimaginável. Jesus diz que é rei, mas Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, mas que nasceu para isso. Se Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, então isso significa que existem outros mundos. Você percebe o grande inimaginável que Jesus está propondo para Pilatos e para nós também? A ciência, querido, ela só consegue perceber e estudar fenômenos físicos materiais que estão próximos de nós, ou até mesmo distantes, mas é material. Aqueles fenômenos como, por exemplo, as galáxias que nós vimos agora, as estrelas, luz. Só o que é material é aonde a ciência tem alguma habilidade para entender. Mas coisas que beiram a necessidade de ter fé, a ciência se sente embaraçosa. O mundo que Jesus se refere é um mundo real, tão real que nesse mundo existe um reino no qual ele é rei. Embora Jesus tenha afirmado de que ele era rei, nasceu para ser rei, mas ele não nasceu para ser um rei político. Ele nasceu para ser rei no interior do ser humano, no interior do homem. Jesus, como rei, não queria subjugar, não queria dominar o homem. Ele queria mesclar-se com o ser humano. Ele queria ensinar o ser humano a viver, a amar, a interpretar a realidade de uma forma mais bondosa, de uma forma mais inclusiva. Agora, como é que pode um homem ferido, machucado, que mal se aguentava em pé, dizer que nasceu para ser rei? Jesus declara sem meias palavras que o seu nascimento foi diferente de todos os outros nascimentos, que ele foi direcionado, que ele havia sido previamente planejado. Mas por que Jesus foi planejado? Será que ele foi planejado por José, Maria, os seus pais terrenos? Apesar de serem pessoas especiais, Jesus foi planejado pelo Pai Eterno. Jesus foi planejado pelo Autor da vida e ele tinha uma missão especial. Jesus, diferente de outros filhos de reis, Jesus rejeitou o conforto de um palácio, rejeitou o privilégio dos príncipes. Jesus não tinha amor pelo poder. Esse não era o interesse de Jesus. E tudo isso deixou Pilatos de forma perturbada. Pilatos se sentiu confuso, embaraçado ao ouvir Jesus. Pilatos em si, ele não era um rei, ele era apenas um governador. Agora imagine, um simples carpinteiro, machucado, ferido, torturado, estava à sua frente afirmando de que era um rei. E era um rei do trono mais poderoso do universo. Agora, deixa eu fazer uma comparação interessante. Sabe aquele Herodes o Grande, que queria matar Jesus quando Jesus era pequeno? Quando Jesus ainda era um bebê? Ele se perturbou com a ideia de que havia nascido um rei e que esse rei poderia crescer e que poderia dominar, inclusive tomar o reino dele, o reino de Herodes. Por isso ele matou milhares de crianças, centenas de crianças. Ficou perturbado, confuso com a sua imaginação doentia. Herodes não conheceu o homem Jesus. Mas Pilatos conheceu o homem Jesus. Pilatos teve a oportunidade de conhecer Jesus de perto, de conversar com ele, de falar com ele. Pilatos tinha até a intenção de soltar Jesus. Mas mesmo assim,
ele não se rendeu à verdade. Sabe, queridos, a inteligência de Jesus supera a inteligência de todos os homens. A sua didática de contador de história, de parábolas, de estimular a arte da dúvida, de pensar, supera a didática de todos os educadores, de todos os tempos. O adulto Jesus não inspirava qualquer medo em Pilatos. O menino Jesus deixou Herodes confuso, conflitante, deixou Herodes em pânico. Quando algo desconhecido bate a nossa porta da alma, a nossa essência, o primeiro a atender é a nossa imaginação. E Herodes já tinha uma imaginação doentia e por isso se perturbou com a ideia de um menino rei. Mas, de uma certa forma, Pilatos deixou-se contaminar-se com o perfume que Jesus oferecia. Pilatos, embora fosse um político injusto, ele aspirou o perfume do inusitado réu que estava à sua frente, daquele que só sabia oferecer flores, através da sua bondade, da sua gentileza, do seu carisma, do seu amor, da sua compaixão. Pilatos foi tocado por esse perfume. Após Jesus dizer que nasceu para ser rei, ele continua dizendo que ele precisa dar testemunho da verdade. Essas palavras deixam Pilatos ainda mais confuso, porque isso entra no mundo não físico, mas aponta para algo superior, maior. E Jesus diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Percebe o que Jesus disse? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A mente de Pilatos simplesmente travou. Sabe quando você está trabalhando no computador e o computador não consegue dar conta do que você está fazendo e trava, simplesmente trava? A nossa mente às vezes trava também, porque ela precisa reiniciar. A informação que a mente está processando é muito grande. A mente de Pilatos travou com isso. E Pilatos começa a perceber uma grande oportunidade. E mesmo confuso, ele consegue balbuciar. O que é a verdade? O que é a verdade, querido? O que é a verdade para você? O que é a verdade para mim? A experiência de Pilatos nos mostra que ele, assim como muitos seres humanos, não oferecem tempo para ouvir sobre a verdade. Não param para contemplar o belo, não param para contemplar os detalhes, não param para compartilhar aquilo que é importante, aquilo que realmente vale a pena. Você já parou para pensar qual é a razão de ser o céu? Por quê? Se nós estamos falando de verdade, por que você quer ir para o céu? Vamos falar a verdade. Por que você quer ir para o céu? Qual é a tua maior motivação de ir para o céu? Qual é a maior motivação de Jesus nos querer no céu? Será que a minha motivação de ir para o céu é simplesmente porque no céu há ruas de ouro, há um rio cristalino, há pedras preciosas, há uma coroa? Será que é essa a nossa motivação? O que é a verdade? Se nós somos seguidores de Jesus, se a nossa narrativa é inclusiva, se a nossa narrativa abraça e não afasta, eu tenho a impressão de que a verdadeira razão daqueles que estarão no céu, a verdadeira razão deles quererem estar no céu, não é nada dessas propagandas que muitas das vezes se faz em púlpitos, em sermões,
como se fossem grandes imobiliárias vendendo um terreno, vendendo uma casa no céu. Essa não é a nossa verdadeira motivação, pelo menos não deveria ser. A nossa verdadeira motivação deve ser a mesma de Cristo. O céu hoje continua vazio, porque falta eu e você. A nossa razão de querer estar no céu deve ser as pessoas. Se a nossa narrativa é inclusiva, a nossa narrativa, ela inclui as pessoas, inclusive no céu também. Mas, Jonathan, quem que eu devo incluir? Todos. Todos. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Quando Jesus diz todos, é todos, queridos. Mas, Jonathan, olha só, tem alguém que é ladrão, tem alguém que é assassino, tem alguém que é uma pessoa violenta. Até para essas pessoas, Jesus continua oferecendo um fardo mais leve, um jugo mais leve. E às vezes, queridos, nós queremos afastar as pessoas. Nós queremos distanciar as pessoas. Jesus tinha uma narrativa que incluía todos. Mas, Jonathan, tem alguém que esqueceu de ser pai. Tem alguém que esqueceu de ser mãe. Tem alguém que esqueceu de ser irmão, que esqueceu de ser filho, que esqueceu de ser amigo. Até essas pessoas precisam ser incluídas. Não estou dizendo que é fácil. A minha natureza é de exclusão. Mas se nós estamos seguindo a verdade, se nós estamos seguindo a narrativa de Cristo, nós precisamos começar a aprender a incluir. Começar a aprender a abraçar. Queridos, Pilatos não esperou a resposta de Jesus. Como nós lemos no texto bíblico, Pilatos se vira e vai falar com os judeus. A verdade é que Pilatos estava procurando, a pergunta que ele fez não era uma pergunta... deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Opa, devo pular aqui. Não é uma verdade que é explicada pela lógica da ciência. Inclusive, a ciência procura por uma lógica de forma incansável e nunca encontra. Essa verdade que a ciência procura, essa verdade lógica que a ciência procura, ela é mutável, ela evolui, ela muda com o tempo. Eu falo isso porque eu já fiz um pouco de ciência. E constantemente as teorias estão mudando, ficando diferentes. A verdade que Jesus havia se referido e que Pilatos se interessou era uma verdade da essência. Era uma verdade relacionada ao autor da existência. A verdade geradora, a fonte da criação. Aquela que é capaz de multiplicar os pães. Aquela que é capaz de curar os leprosos, de dar vista aos cegos, de restaurar a visão, de restaurar a própria vida, ressuscitando pessoas que haviam sido mortas. Essa era a verdade que Jesus estava oferecendo para Pilatos e oferece para você hoje também. Mas para nós alcançarmos essa verdade, queridos, nós precisamos fazer uma ressalva. Certa vez Jesus, ele orou a Deus e agradeceu ao Pai de forma calorosa. Ele agradeceu ao Pai dizendo assim: obrigado, Pai, porque o Senhor ocultou seus mistérios aos sábios e aos instruídos e agradou-se em revelar os teus mistérios aos pequeninos. Essa afirmação de Jesus indica que Deus é uma pessoa que é dotada de vontade e de preferências também. Deus não se agrada de certas características da humanidade ou da personalidade da humanidade.
Deus rejeita o orgulho, Deus rejeita a autossuficiência. Ele não se agrada das pessoas que não estão dispostas a aprender. Deus, por outro lado, se agrada da singeleza e da humildade daqueles que estão sempre dispostos a aprender alguma coisa, a aprender de novo, a recomeçar. Não significa que ser humilde é algo que se refere ao coitadismo, à autopiedade, a uma falsa vontade, aparência de querer aprender. Deus se refere aos pequeninos, que são a todos aqueles que têm uma disposição incansável e vibrante de sempre estarem aprendendo. Por isso, queridos, que sempre que eu tenho a oportunidade de dividir alguma mensagem com vocês ou com outras pessoas, eu sempre enfatizo a importância de nós estarmos aprendendo. Todo sermão é um sermão para aprender alguma coisa. Todo sermão que Jesus proferiu era um sermão que trazia novas verdades, novos aprendizados. E eu gostaria de encerrar com vocês, queridos, dizendo o seguinte: hoje, a pergunta que foi feita a Pilatos está sendo feita para você e para mim também. Pilatos não esperou para ouvir a resposta. Se distanciou de Jesus. Se distanciou da verdade. E eu termino essa reflexão sem respostas, mas com perguntas. E você, querido? Você consegue ver a verdade? Você consegue ouvir a verdade, sentir a verdade? Essa é a nossa reflexão de hoje. A resposta está com você. Vai ser cantada uma música agora, e que você possa aproveitar esse momento em que a música está sendo cantada para pensar sobre essas perguntas. Você consegue ver, ouvir, sentir a verdade? Que Deus possa te abençoar, tá bom? Amém. Sempre quando me ponho a ler, minha vida faz parecido. Até ouço sondar a vida viva, um transporte imediatamente para mim. Maravilhoso é conhecer tudo que o Senhor me disse para aprender. E acha o mundo com a minha mente, é tudo bonito e diferente. É a história mais bonita que alguém já escreveu, onde a resposta para tudo que ainda ninguém viveu. Um dia perfeito, inspirado no amor de Deus. Como em João capítulo 6, Jesus explica pra mim e pra vocês: não haverá fome na vida
vida de quem creu, pois ele é o pão do céu que faz viver. E a história mais bonita que alguém já escreveu, onde há resposta pra tudo que ainda ninguém viveu. O dia perfeito, inspirado no amor irá. Amém. Amém. Diana, obrigado, viu? Deus te abençoe. De nada. Deus abençoe. Obrigado também. A gente já foi abençoado com a sua música. É isso que é ouvir a verdade de forma poética, né? Através de uma criança como a Diana. Parabéns. Queridos, vamos fazer uma oração agora. E olhando agora as mensagens, a equipe da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Fazenda da Juta foram hackeados. A live deles foi hackeada. Nós vivemos em um período muito frágil, né? A nossa própria individualidade, às vezes ela é atacada. Que essas pessoas que cometeram esse crime, isso é uma espécie de crime, possam ter encontrado nesse hackeamento a oportunidade de conhecerem um pouco sobre a verdade. Mas vamos orar por eles, tá bom? Vamos fazer uma oração agora para o encerramento da nossa noite. Fechemos os olhos. Queridos, quero apresentar a vocês agora, nesse momento, mais uma vez, ao nosso grandioso Pai. Pai, aqui está os meus queridos, os meus irmãos. Nós todos, Pai, precisamos da Tua bondade sobre nós, para que possamos também dividir com os outros bondade. Às vezes, Pai, a nossa narrativa sobre a realidade, ela é muito malvada. Ela é muito exclusiva. Mas Jesus não era assim. Jesus era diferente, ele incluía as pessoas. Queremos aprender contigo sobre isso, Pai. Por isso eu te peço uma bênção especial sobre cada um dos irmãos que estão aqui essa noite. Para que a partir de agora, Pai, mais do que nunca, na sua caminhada, eles possam interpretar a realidade da forma como Jesus interpretava, sempre abraçando, sempre aproximando. Eu te peço que eu possa cuidar de cada um de nós, Pai. Tudo isso, sabendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz de fazer todas as coisas que nós precisamos. Inclusive, Pai, de transformar uma tragédia, um desconcerto em uma grande bênção, uma grande oportunidade, como aconteceu com o culto, a live da igreja dos nossos irmãos lá de Fazenda da Juta, se não me engano. Eu não conheço essa igreja, mas o Senhor conhece. Que as pessoas que fizeram isso possam ter essa oportunidade de te conhecerem e te encontrarem. Alcança também essas pessoas. Os hackers que fizeram isso, eu não sei se são hackers, se são apenas curiosos, que elas também possam ser incluídas na nossa narrativa. Cuida deles, Pai, da mesma forma que o Senhor tem cuidado de nós. Não é fácil dizer isso, mas eu sei que esse é o certo, esse é o correto. Obrigado por mais uma noite, por mais uma lição fantástica sobre o que é a verdade.
e que amanhã a gente possa ter mais uma vez um encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. E lembrando vocês também aí, gente, para não esquecer de estar orando pelo Ivanildo, que é o pai do sobrinho do Henrique, também pelo Cláudio, que foi pedido ontem. E agora eu também lembrei de uma pessoa muito especial, que ontem, quando acabou a live, a gente acabou descobrindo pelo Face a publicação da filha, que ele foi internado com Covid, que é um pastor amigo nosso de muitos anos, é o pastor Odair, ele é da Igreja Filadélfia, é um amigo muito querido da nossa família, e ele está internado. Então eu peço que vocês me ajudem, ajude a família em oração, para que dê tudo certo e ele se recupere o mais rápido possível. O Romildo também da Braspar, ele é amigo do Isaac, trabalhou com o Isaac durante muito tempo, e ele foi entubado. A gente acabou de saber que ele foi entubado também com Covid. Eu peço que vocês ajudem a gente em oração por essas pessoas. Tem um ancião também, que é da Igreja do Jardim da Conquista, né? O Sérgio também, ele também está passando por dificuldades com Covid. Então vamos estar orando por esse pessoal, gente, não esqueça. E eu quero dizer para vocês, aliás, antes de finalizar essa programação especial, eu quero agradecer para a Diana, princesinha, nossa aventureira mais linda, que veio aqui, participou com a gente, trouxe 2 louvores lindos. Muito obrigada, princesa. Está aqui, ó, no coração da tia. Obrigado, eu tô feliz, né, para cantar para Jesus, que a gente tem aqui, né, na live de Jesus para cantar para ele. Amém, minha princesa. Jonathan, obrigado por você ter trazido mais uma mensagem tão boa, mais um estudo tão bom para nós. Isso é muito edificante. Muito obrigada. E nós estamos chegando naquele momento que é triste, não é? Sabe por que não é triste? Porque a gente sabe que amanhã tem mais. A gente continua mais. A gente vai continuar juntinho amanhã de novo. Nós temos cantores, mensagem, tudo de novo amanhã, hein? Agora chegou aquele momento da música, mas antes da música, sabe o que eu quero te pedir? Abre a sua câmera aí, junta a família toda, junta todo mundo pertinho, pra gente tirar aquela foto linda, e depois da foto vai soltar a música, você fica com a câmera aberta pra gente fazer aquele nosso clipe especial. Já sabe como é que é, né? A música vai estar tocando, e você vai aparecer na câmera, aí você dá um tchauzinho, faz o coração, você fica à vontade do que você quer fazer, hein? Vamos para a música ou a foto primeiro? Foto? Então todo mundo com a câmera aberta, com o sorrisão lindo. Vamos lá. Gente, já congelou demais. Agora vai soltar a música, não fecha a câmera não, que tem o nosso clipe agora, hein? Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar, eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for.
todo final de culto tem que ter esse porta de igreja, né? Não dá para faltar, não dá. Se não tiver, não é a mesma coisa. Vocês são perfeitos, são maravilhosos. Muito obrigada por mais uma noite. Amanhã a gente está aqui novamente. Vamos trazer surpresas de mensagem musical. Vá acompanhando, porque cada dia está sendo uma noite mais especial do que a outra, hein? Então não falta, compartilha com os amigos. Lembrando que aquele que sair para trabalhar, por favor, se cuida, usa álcool, usa máscara. E quem ficar em casa, puder ficar em casa, melhor ainda, se cuidem, tá? Façam de tudo para se manter protegidos, bem cuidados, porque tá complicado aí fora, né? Boa noite, gente. Até amanhã. E que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Tchau! Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás.